um dos 3 centros culturais da região norte de BH. São Bernardo fica ali, num ponto equidistante ali, né, entre bairro São Bernardo, Vila Aeroporto e Vila São Tomás. E atende aquele território ali, né. É criado ali também com a participação da comunidade, mas ainda não com orçamento participativo. Então, Alto Veracruz é o primeiro com orçamento participativo, mas o São Bernardo já existia desde 94, né. Então, em 94, o São Bernardo é criado dentro fruto de uma ocupação de um posto policial do bairro, né? A comunidade artística ocupa um lugar que estava abandonado e passa a fazer ações culturais ali dentro. Era uma casa pequena, era 40 metros quadrados, mas é um negócio que era muito forte, assim, bombava muito, né? Inclusive, eu estava até vendo uma conversa com a Maria José, que é a primeira gestora de lá recentemente, e ela falando que, assim, que era impossível ficar dentro da casa, de tanta gente que queria estar ali dentro, né? Usando o centro cultural, pegando livro. Então, dali surgiu esse movimento, né, do Circo Mulambo, capitaneado pelos servidores que estavam ali no centro cultural também. Esse grupo, que depois se tornou a Associação Cultural Circo Mulambo, eles faziam oficinas de artes cênicas, levavam aulas de música, aulas de violão, MPB, música erudita, e esse grupo foi só crescendo, foi só se expandindo. E esse movimento tomou tamanha proporção a ponto deles chegarem e entenderem que numa área limitada, que era o Centro Cultural São Bernardo, era 40 metros quadrados só. Então, eles sentiram necessidade de aumentar a área física desse espaço. Muitas vezes, eles ficavam muito limitados, porque tinha que depender da igreja, dependia também das escolas. Isso incomodava um pouco, porque não tinha disponibilidade de horário quando eles precisavam. Eles queriam colocar uma música mais alta e não dava. Então, tudo isso foi um dificultador que fez com que os integrantes desse grupo entendessem que era necessário a ampliação da área física do Centro Cultural. Então, eles, munidos desse desejo, se uniram e começaram a lutar no orçamento participativo por um centro cultural maior. Foi quando eles começaram a se reunir quase que mensalmente. Aí nisso vinha pessoas da comunidade, mestre conga, lideranças comunitárias, os próprios servidores do antigo centro cultural, para discutirem a necessidade real de se ter um novo espaço, um novo edifício. E as pessoas vão para o orçamento participativo com um número muito reduzido de pessoas. Quando eles chegam lá na votação do AP, eles tinham 8 pessoas para votar a favor do Centro Cultural. E eles começam a fazer um trabalho de convencer as pessoas de outros bairros de que o Centro Cultural era importante para aquelas comunidades. Então, eles conseguiram mais de 40 delegados para votar a favor do Centro Cultural, porque essas 8 pessoas que foram lá para conseguir isso. Então, eles fizeram um trabalho de convencimento de que o Centro Cultural não era, apesar de se chamar Centro Cultural São Bernardo, ele era da cidade, ele não era só do bairro São Bernardo. Então, os delegados do 1º de Maio, os delegados do Heliópolis, os delegados do São Gabriel, eles se sensibilizaram e votaram a favor da criação, da compra do lote do São Bernardo e da construção do prédio, né? 98 e 2001. E o prédio é inaugurado em 2004. Né? É um centro cultural que foi criado em 94. É o primeiro esforço de descentralização na época da Secretaria Municipal de Cultura, né? Depois Fundação Municipal de Cultura. E era muito engraçado, porque eles competiram com projetos que também estavam brigando ali no orçamento participativo, muito populares, que tinham uma adesão muito mais popular, como a reforma de um campo de futebol, que é muito forte aqui, e outras obras. Mas os argumentos que eles usaram para a aprovação dessa obra de ampliação do Centro Cultural é que comoveu os delegados da época. Porque eles falaram que o Centro Cultural ele não ia apenas atender à comunidade, ele ia atender outros bairros,
ia ser um presente que ia ficar para a cidade de Belo Horizonte. E mais do que isso, o Centro Cultural, ainda que pequeno, ainda que limitado, né, que era uma área de 40 metros quadrados, que na verdade era uma biblioteca. E essa biblioteca vivia cheia de criança, porque na época não tinha escola integrada, não tinha as EMEIs, então não tinha muita oferta de serviços para a criançada. Então a criançada ficava na rua. E crianças altamente vulneráveis. Então elas passavam o dia inteiro no centro cultural, às vezes sem comer, sem nenhum entretenimento. Então o centro cultural, ainda que pequenininho, ainda que sem muito recurso, era a segunda casa dessas crianças. Então, quando a comunidade sai daqui, né, num ônibus com 8 pessoas, era um grupo pequeno de pessoas lutando pela ampliação do centro cultural, chegaram a falar dessa realidade das crianças, isso é que comoveu os delegados, e os delegados de outros bairros, que não eram São Bernardo, votaram a favor da ampliação dessa área física. Depois da comunidade conseguir aprovar a compra, né, desse lote, se iniciou um novo processo de luta, que na verdade seria a construção desse novo centro cultural nesse grande lote. Aqui era uma verdadeira chácara com muitas árvores e tal. Então o centro cultural passou a ter uma sala de oficina, um auditório, uma biblioteca, vários banheiros, camarim. Tudo isso foi conseguido via orçamento participativo também, né? E os delegados ficaram comovidos, né, com essa causa, né, de difusão de arte e cultura para a comunidade, e conseguimos então a construção, não só a compra do lote, mas também a construção do edifício, né, do equipamento que é hoje o Centro Cultural São Bernardo. É uma coisa impressionante. Quando eu fui para o São Bernardo, eu não tinha noção da força, da potência, né, cultural que é aquele lugar, artística, bonita, assim, bem feita, bem cuidado, com carinho. As pessoas fazem cultura, né? O ser humano faz cultura. O que o Centro Cultural e o que eu acho que foi a sensibilidade que se teve de pensar as políticas de descentralização nessa época, é por isso, assim, é de entender esse contexto nas pontas da cidade, a força que tem essas manifestações, né, e simplesmente protagonizar, né, uma turma que é historicamente privada de direitos. A criação do Centro Cultural São Bernardo e a movimentação do Circo Mulambo, naquela época, que era um grupo que já tinha um diálogo com outras ações culturais da cidade, né? E quando esse grupo consegue ali pegar um espaço que era público, ocupar esse espaço, né, criar ações culturais ali e a adesão das comunidades, isso irradiou pela cidade inteira. A comunidade é muito participativa, muito ativa. Porém, a gente nota que quando o Centro Cultural São Bernardo era lá no final do ponto 2402, a comunidade ocupava muito mais. Ele era um espaço físico simples, mais acolhedor, menor. E quando houve a conquista via orçamento participativo desse grande centro cultural, a comunidade como que não passou a ocupar como deveria. Então, a gente que esperava o Centro Cultural lotado, com muitos eventos, muita gente fazendo parte de todos os espaços, ocupando de fato, a gente não viu isso. Então, demorou um tempo para a comunidade entender que isso aqui era delas e que eles precisavam retomar esse lugar que pertencia a elas, né? Como um direito cultural, igual direito à saúde, igual direito à educação e todos os outros direitos que qualquer cidadão tem acesso, né? Muitas vezes a gente ouvia falar, elefante branco. E quando eu vim, né, no Centro Cultural São Bernardo, eu falei, poxa, eu estou com essa missão. Eu preciso mudar essa imagem que eles têm, que algumas pessoas da comunidade têm em relação ao Centro Cultural. Então, a gente começou a pensar em oficinas formativas, oficinas de sensibilização,
principalmente porque a gente acredita muito nesse processo formativo, nesse processo de médio e longo prazo que faz diferença na vida do cidadão, né? Uma oficina que ele tem aqui de musicalização ou uma oficina de teatro pode mudar o futuro dele, no sentido de profissionalização mesmo. Nesses últimos anos, a gente ofertou sempre, no primeiro e segundo semestre, oficina de música, módulo básico de música da Escola Livre de Arte, oficina de violão pelos voluntários, aulas de balé para a criançada, aulas de parkour, temos também aulas de forró, aula de dança afro, uma parceria linda com a Escola Guinhar, que é uma oficina de cerâmica, que a gente tinha toda quarta-feira de manhã e à tarde, ou seja, tinha uma profusão de atividades que nós realizávamos aqui, que fez com que a comunidade reconhecesse e, de fato, voltasse a ocupar o Centro Cultural como deveria, um equipamento público descentralizado de cultura. E é muito engraçado porque a gente viu esse número crescer muito fortemente. Teve uma época, acho que foi março de 2019, passaram 2.000 pessoas aqui. Tinha mês que a gente conseguia fazer 3 exposições e sempre incentivando artistas locais. Isso para a gente é muito caro, porque muito mais do que a gente trazer um artista de fora, seja um cantor, ou um ator, uma atriz, enfim, é interessante a gente mostrar as potências do território, né? As riquezas que temos aqui, a exemplo do Grupo Rosas do São Bernardo, que todo mês, né, elas apresentam o Café com Lorota, que é um evento do projeto Patrimônio Cultural Comunitário, que a partir de uma mesa compartilhada de café, elas convidam a comunidade a prosear, a trocar uma ideia, a cantar, a encantar, e nisso os artistas locais têm a oportunidade de também mostrar os seus trabalhos. Então não é só as Rosas do São Bernardo, são os outros artistas do território que veem nessa oportunidade um espaço de voz, um espaço de representatividade também.